O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridades de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. E deu aos 12 estas recomendações: não dirija-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje a gente leu, uma parte da Bíblia que fala justamente da escolha dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. E mostra também que Jesus deu poder à igreja para curar os males da sociedade, A igreja, ela tem o papel de nos salvar, A igreja nos batiza, Jesus mesmo deu essas recomendações à igreja, ela nos batiza, ela também é aquela que deve nos salvar com os seus ensinamentos, ou seja, anunciando o reino de Deus para toda a humanidade. A igreja deve dar Jesus à humanidade, Deve dar os sacramentos, deve falar de Jesus. E com isso, amados irmãos, a igreja cura e liberta. A igreja também, ela tem o papel de exorcizar o mal, de expulsar demônios. E onde está este poder todo que Jesus confiou à igreja? Está nos sacramentos da igreja, no batismo, na confirmação, que é a crisma, na confissão, na Eucaristia, na ordenação sacerdotal, no matrimônio, na unção dos enfermos. Esse é o poder de Deus, é no santo sacramento da igreja. Nós somos a igreja mundial do poder de Deus, a igreja católica. Jesus confiou isso a nós, no caso, aos apóstolos, de Cristo Jesus, e aos seus sucessores, que são os bispos. Por exemplo, nosso bispo Dom Ducênio, ele representa um apóstolo de Cristo Jesus, representa um apóstolo. Por isso que nós somos a igreja apostólica, romana, católica, porque é universal, ou seja, a igreja católica, ela está em todos os continentes. Aí católico significa universal, o que também dá para nós dizer que nós somos a igreja universal do reino de Deus. A igreja católica é a igreja universal do reino de Deus, Lembrando São Paulo, quando ele nos diz que a nossa fé está firmada sobre o firmamento dos apóstolos, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembrando que esse poder que Deus deu à sua igreja, está nos sacramentos da igreja, ela tem todo um jeito, de trabalhar nesses sacramentos, Existe toda uma forma, um ritual
Existe toda uma norma, né? Não é assim, né? Agora, nós batizados agora, não vamos agora querer sair por aí, né? Botando a mão na cabeça das pessoas para expulsar demônio, para curar. Não, a igreja não nos ensina isso, né? A igreja nos ensina que esse poder consiste somente nas mãos dos padres e eles têm que estar de acordo com as normas da igreja, né? De acordo com o direito canônico. Então é uma coisa bem segura, né? Uma coisa bem que nos deixa bem em paz, né? Quando nós sabemos que a igreja católica é uma igreja séria. A igreja católica é séria, gente, não é brincadeira não. Eu sempre reflito que quando existe alguém que é apóstata da fé e às vezes se torna protestante, é porque não aguenta, não suporta a doutrina da igreja e as normas da igreja. Se a gente for observar, nós católicos mesmo, às vezes, nós vemos um caso aqui, um caso acolá, que não segue a doutrina da igreja. Mesmo dentro da igreja, faz-se às vezes de protestante, né? Protestando contra o bispo, contra o padre, contra a lei da igreja, né? Vou dar um exemplo de um protesto que a gente vê por aí. Por exemplo, a igreja não permite que a gente faça nenhum método contraceptivo, nada de pílula, nada de preservativo, nada de esterectomia, né? Que é a vasícula, então a laqueadura. A igreja não permite isso, não permite nada. Mas aí, se a gente falar no meio católico, aí o povo, não, mas não sei o que, os próprios católicos começam a dizer, mas e aí? Não, a igreja ensina, então a gente tem que seguir o que a igreja ensina. Ora, nós somos católicos para quê? Só de fachada? Não, tem que seguir. Né? Então, às vezes, você se torna um protestante dentro da igreja, né? É o protesto, não, isso não pode acontecer, não é assim, não é assim. A gente tem que seguir, tem que ser obediente ao que a sã doutrina nos ensina. Se ela nos ensina é porque nos causa bem. Só isso. É só seguir. Amados irmãos, vamos falar um pouco do evangelho de ontem também. Porque o evangelho de ontem mostrava 2 homens cegos e falava da fé, né? O evangelho de ontem. Os 2 homens cegos seguindo Jesus, gritando: piedade de nós, filho de Davi. E Jesus seguindo, né? Jesus entrou na casa, eles também entraram e Jesus recorreu até ele e disse assim: vocês acreditam que eu posso fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor. Então Jesus disse: então faça-se conforme a vossa fé. E aí, a partir daqueles momentos, os cegos voltaram a enxergar. E aí Jesus disse: olha, não diga isso a ninguém. E aí, refletindo, né, no evangelho de hoje, já imaginou, será que os cristãos de hoje estão seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor? Eu estava refletindo ontem. Imagine essa situação do evangelho de ontem no tempo de hoje, né? Vocês seguindo, andando pela rua, de repente as pessoas atrás: ei, filho de Deus, por amor de Deus, tenha piedade de mim, né? E pedindo a você a cura. Você dizia: e aí, o que é que eu posso fazer por você? Você já chamava logo um carro de som, né? Já para botar: e aí, o que é que vocês querem? Quer ser curado? Já estava logo no carro de som por ver que você é o centro da atenção, né? Diferente do que Jesus fez, permaneceu calado e foi para casa. Daí então você colocaria lá em praça pública um palco, né? Colocaria os 2 cegos, né? No tempo de hoje é assim, né? Faria um palco lá, chamar a equipe de televisão, de rádio, botaria lá um palco em praça pública, botava os 2 cegos lá. Você chegava, botava a mão dos 2 cegos e dizia: eu te curo, né? E fazia a oração lá, né? Fazia até oração de línguas, né? E aí todo mundo via, né? E aí você dizia: ó, fui eu que curei, viu? Fui eu que curei. Eles estavam cegos aí, vocês viram, fui eu que curei. Então quem quiser ser curado, vinha para a minha igreja. E agora vai ser tanto, viu, pela cura, né? Eu tenho aqui um pedaço da minha camisa abençoado, você pega o pedaço da minha camisa, passa na sua ferida e vai ser curado, tá bom? E aí você ir ricar com aquilo ali, né?
Hoje em dia é assim, viu? Eu tô falando porque a gente vê por aí, né? As pessoas às vezes sofrendo, né? Uma situação triste, e aí o evangelizador, né, entre aspas, vai lá e faz todo aquele espetáculo, coloca a mão na cabeça, né, para se aparecer. E Jesus fez tudo o contrário. Jesus seguiu até sua casa, perguntou a eles se eles acreditavam, e Jesus disse: então faça conforme a sua fé. Quantas vezes Jesus disse assim: não fui eu que te curei, foi a tua fé. E hoje em dia não, né? Hoje em dia o povo é usurpador. Os próprios evangelizadores se tornavam usurpadores da graça de Deus. Infelizmente é isso que acontece. E aí o que é que aconteceria? Não, agora publique nas rádios, na televisão, na rede social. Publique agora que aqui na nossa cidade existe um curador, o nome dele é tal, e ele cura, e ele faz isso, e ele expulsa, e pode ir lá e leva dinheiro para ele. Faria assim, né? E o que foi que Jesus fez no Evangelho de ontem? Vai e não conte a ninguém. Olha a diferença, né? Do Evangelho de hoje. Dos evangelistas de hoje. Alguns, né? Não é todos, viu? Lembrando que eu não estou generalizando. E o que foi que Jesus disse no Evangelho de hoje, né? Para fazer a conexão no Evangelho de amanhã. Jesus enviou os 12 discípulos dizendo: dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai: o reino dos céus está próximo. Aí hoje em dia também dificilmente a gente ouve a pregação do reino de Deus. É mais um reino material, social, né? Para se sentir bem. E aí ele continua: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Aí olha só a palavrinha-chave. Por isso que eu fiz esse arrojo todo aqui, né? Fiz essa comparação toda. Veja só o que Jesus disse: de graça recebestes, de graças deveis dar. Infelizmente o evangelho, os pregadores de hoje em dia, parece que eles não andam conforme essa palavra aqui, né? Infelizmente hoje as coisas de Deus, às vezes por alguns, se tornam negócio, né? Infelizmente é isso que a gente se vê. Por isso, amados irmãos, eu amo a Igreja Católica Apostólica Romana, porque se nós vivermos o que a Igreja nos ensina, o que está no seu Santo Magistério, nós não vamos ver isso em nossas igrejas, né? Repito, se vivermos o que ensina o Santo Evangelho, o Santo Magistério, o que nos ensina o direito canônico, nós nunca vamos ver isso dentro da igreja. Pode-se até ver alguém que não segue o que a igreja ensina, pode-se ver até alguém se aventurando aí, fazendo algum tipo de comércio, mas se formos fiéis à sã doutrina da igreja, estamos seguros e Deus estará conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima,